Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 13 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos: "Se queres, pode limpar-me." Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: "Eu quero ser curado." E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus despediu-o em seguida com esta severa admoestação: "Vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho." Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aproximou-se de Jesus um leproso. Aproximou-se de Jesus um homem impuro. Aproximou-se de Jesus um homem desprezado pela sociedade. Aproximou-se de Jesus um homem condenado, porque os leprosos daquela época eram as pessoas excluídas, eram as pessoas que não podiam se aproximar da cidade, eram pessoas que estavam condenadas a viver sozinha e morrer sozinho por causa da sua doença. E esse homem, nessa condição em que ele vivia, aproximou-se de Jesus. Aqui, esse homem leproso dá uma grande lição de fé e de realmente entender o que é crer naquele que tem o poder. Esse homem leproso nos dá alguns ensinamentos. E esse homem leproso nos ajuda a entender porque muitas vezes falhamos na nossa oração. A primeira situação é essa coragem em o homem excluído da sociedade, um homem que não poderia se aproximar de ninguém, ter a coragem, mas muito mais que isso, através dos olhos da fé, ele reconhece a Jesus. E nós, que estamos inseridos nessa sociedade, estamos conseguindo reconhecer a Jesus? Jesus que caminha conosco está no meio de nós? Ou será que esse homem conseguiu reconhecer a Jesus porque exatamente não estava inserido nessa sociedade em que é uma sociedade incrédula, uma sociedade que já não vê mais Jesus como Salvador de sua vida, já não enxerga mais a santidade, a divindade daquele que nos criou? Será que é por isso que nós estamos inseridos nessa sociedade onde nos aceita, onde nos acolhe, mas que não reconhece o próprio Jesus, e nós nos cegamos e por isso não conseguimos olhar Jesus passando próximo de nós? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, em que essa leitura aqui, suplicando-lhes de joelho. Esse homem, quando se coloca em oração a Jesus, reconhecendo a Jesus, ele dobra os seus joelhos. É um ato de humildade, é um ato de reconhecer que aquele que está ali, a quem você está dirigindo aquelas palavras, é muito maior que você. É Ele que dita toda a sua vida. É Ele que
te sustenta, é Ele que te encaminha. Será que nós, quando conseguimos, na cegueira desse mundo, enxergar, reconhecer a Jesus, será que nós estamos tendo esse ato de humildade na frente de Jesus? Prostrar o nosso rosto no chão, ajoelhar diante dele e reconhecer o senhorio de Jesus? Esse homem leproso, o excluído, aquele que não deveria estar ali falando com Jesus, nos dá a segunda demonstração de o quanto a nossa oração está errada. Um terceiro ponto que esse homem leproso nos traz na leitura de hoje é o tamanho da sua fé. Quando ele olha para Jesus, prostrado ao chão, ele diz, e reconhecendo nesse Jesus o seu poder, ele diz: Jesus, se queres, pode curar-me. Se queres, pode limpar-me. Se queres, pode salvar-me. Esse homem nos ensina a falar com Jesus de uma maneira como o próprio Jesus nos ensinou. Porque no Pai Nosso, nós pedimos que faça-se em mim segundo a tua vontade. Mas quando nós passamos por situações difíceis, mas quando nós estamos enfermos, quando nós estamos com algum problema, nós nos dirigimos a Deus como se Ele fosse algo que pudesse ser mandado. Jesus, faz isso. Jesus, eu quero que você faça. Quem somos nós para exigir alguma coisa desse Deus maravilhoso? Esse Deus que só quer de nós o amor. Mas nós, com a nossa prepotência, dirigimos a nosso Senhor como se Ele fosse um empregado. Nos dirigimos a Jesus como se Ele tivesse a obrigação de fazer aquilo que a gente quer no momento em que nós precisamos. Esse homem leproso, reconhecendo Jesus no meio do povo, sendo humilde o suficiente em prostrar-se no chão, diz a Jesus: Jesus, se queres, se tu acha que esse é o momento, se tu acha que eu sou o merecedor dessa graça, pode curar-me. Nós precisamos trazer essa oração desse leproso, a oração em suas palavras e em suas atitudes para a nossa vida, e nos dirigir a esse Jesus que quer nos amar de maneira maior com essa condição. Esse leproso hoje nos dá um grande ensinamento. Esse leproso hoje faz uma catequese na nossa vida para nos reconciliar com aquele que nos ama de maneira maior. Esse leproso ensina a gente a ser cristão. Esse leproso nos ensina a ter atitude de cristão. E esse leproso, quando recebe a graça, ele sai anunciando, porque a alegria dele é tão grande, porque a graça que ele recebeu foi tão importante, que ele não consegue aguentar. E nós, quantas e quantas vezes temos vergonha de falar de Jesus, das maravilhas que Ele faz em nossa vida, das graças que nós recebemos diariamente, dos milagres que já aconteceram, e nós temos vergonha. Quantas e quantas vezes nos escondemos e falamos: é que eu não gosto de aparecer. Quando você fala da graça recebida e quem é o autor daquela graça, não é você que vai aparecer, mas sim aquele que derramou a bênção sobre sua vida. E é esse homem leproso, o excluído da sociedade, aquele que deveria morrer sozinho, estar sozinho, nos dá uma lição.
de como devemos nos portar na frente daquele que tem um amor e está sedento em derramar a sua misericórdia. O dia de hoje cabe para uma grande reflexão. Como nós estamos enxergando a Jesus. Que Deus abençoe a todos e que hoje, nessa quinta-feira de adoração, você que tem a oportunidade, vá lá falar com Jesus, para que você se reconcilie com Ele e então possa louvar e agradecer a Deus publicamente sobre as graças recebidas. Deus abençoe a todos e até amanhã.